Alegra-me poder voltar à TV Evangelizar e desde seus estúdios aqui em Curitiba, chegar aí à sua casa, meu irmão, minha irmã, em muitos pontos e em muitos lugares deste nosso querido Brasil. Impressiona as informações que chegam e os espaços de penetração que a TV Evangelizar alcança. Por causa da palavra, vale a pena todo este investimento de pessoas, de recursos, de tempo. É a palavra do Senhor que atravessa horizontes. E para este domingo, dia 9 de setembro, 23º domingo do tempo comum, o texto é de Marcos capítulo 7, versículo 31 a 37. É a cura de um surdo gago. Vamos lá. Saindo de novo do território de Tiro, seguiu em direção ao mar da Galileia, passando por Sidônia e atravessando a região da Decápole. Trouxeram-lhe um surdo que gaguejava e rogaram que impusesse as mãos sobre ele. Levando-o a sós para longe da multidão, colocou os dedos nas orelhas dele e, com saliva, tocou-lhe a língua. Depois, levantando os olhos para o céu, suspirou profundamente e disse: Éfata, que quer dizer, abre-te. Imediatamente abriram-se-lhe os ouvidos e a língua se lhe desprendeu. E falava corretamente. Jesus os proibiu de contar o que acontecera, mas quanto mais o proibia, tanto mais eles o proclamavam. Maravilharam-se sobremaneira, dizendo: Ele fez tudo bem. Faz tanto os surdos ouvirem, como os mudos falarem. É este o texto da palavra do Evangelho de Marcos, proclamado neste 23º domingo, 9 de setembro. Vamos interpretar, tentemos compreender tudo isso para que depois tenhamos melhores possibilidades para a leitura orante. Saindo de novo do território de Tiro, seguiu em direção da Galileia, passando por Sidônia e atravessando a região da Decápole. Saindo de novo, ou, como está escrito no original, e saindo do território de Tiro. Está em continuidade esse texto com o anterior. Era a mulher Ciro-Fenícia, cuja filha sofria muito por causa de males convulsivos, que causavam graves convulsões e para aquela época denominavam possessão diabólica. Tendo se deparado com aquela mulher de fé e realizado o prodígio de que necessitava a sua filha, Jesus partiu. Jesus partir não é simplesmente informação vaga ou imprecisa. Pôr-se em caminho, sabemos, o leitor sabe, é o Filho de Deus. Marcos começou o Evangelho assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É o Filho de Deus que está sempre em caminho à procura
daqueles que Deus nunca quis ter perdido. Está em busca para recuperá-los. Por isso, estes nomes todos, Galileia, Tiro, Sidônia, Decápole, até a geografia aqui está bastante descuidada. Não é que para chegar a Galileia seja necessário passar pelo território da Decápole. O evangelista não está interessado em precisões geográficas. Ele pretende que o seu leitor compreenda: o Filho de Deus percorre todas as estradas possíveis para chegar-se daqueles que de Deus necessitam. Trouxeram-lhe um surdo que gaguejava e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. Surdo que gagueja. Parece algo confuso. O surdo não ouve. Gaguejar trata-se da fala. Não é capaz de ouvir, não é capaz de falar, não é capaz de comunhão. A realidade é física, a intenção do evangelista é teológica. A grande dificuldade daquele homem é não poder ouvir o outro ou a outra pessoa. Não é capaz de se dirigir a outra pessoa para falar. E não é apenas a atitude física, surdez aqui, impossibilidade de fala aqui. Na cultura judaica, quem fala é como se saísse de si para viver na vida do outro. Quem ouve é como se alargasse os seus ouvidos para acolher não a voz, não os pensamentos, mas acolher a pessoa que fala. Este homem doente era incapaz de experiências de comunhão. O fato físico remete para a realidade teológica. Então sigamos. Trouxeram-lhe um surdo que gaguejava e rogaram que impusesse as mãos sobre ele. Impor as mãos não era apenas o toque sobre alguém. Quem toca comunica o seu espírito à pessoa tocada. Então que o Senhor, ao impor as mãos, comunique aquela força interior do próprio Senhor que o mantinha em comunhão com Deus e em comunhão com os outros. Impor as mãos significa transformar a interioridade daquele cujas mãos são impostas, daquela, comunica a sua força. Jesus tinha comunhão com Deus, comunhão com os discípulos. Faze isso, faze-o capaz da comunhão, Senhor. Sigamos mais um pouco. Levando-o a sós para longe da multidão, colocou os dedos nas orelhas e com a saliva tocou-lhe a língua. O dedo, desde o Antigo Testamento, o dedo é o membro mediante alguém age e comunica a sua potência atualizadora. O dedo ou a mão é a ação do próprio Deus. Tocou-lhe nos ouvidos. Isto é, o Senhor o fez capaz da comunhão própria de quem ouve. Com saliva tocou-lhe a língua. A saliva é uma espécie de concentração do espírito. Ao tocar a língua daquele gago, e ao tocar comunicando a saliva do próprio Senhor, para a nossa cultura parece algo repugnante, mas há uma simbologia de fundo. Comunicar o Espírito do Senhor sobre aquele homem incapaz da comunhão, porque não ouvia.
incapaz da comunhão, porque não falava, não se comunicava, não partilhava. E o Senhor, éfata, ao tocar, respirou profundamente. A nossa Bíblia até traduz gemeu. É um suspiro profundo. É a dor do Senhor ao ver o homem no estado de isolamento, de distância, sem comunhão com Deus e com os outros. Abre-te. Tudo que era fechamento naquele homem foi tocado pelo Senhor. E agora, ei-lo, o grande milagre é até maior do que uma cura física de ouvido, ou uma cura física na língua e na fala. O que acontece de extraordinário é que aquele homem incapaz de experiências de comunhão, tocado pelo Senhor, é um outro. Observemos aqui, estava longe da multidão. Jesus o levou para longe da multidão. Por quê? Para evitar que o vislumbrem e o interpretem como um milagreiro, de maneira que cada um que precisaria de um milagre o procurasse como se fosse apenas um taumaturgo. Taumaturgo é aquele que faz fatos extraordinários. Como se fosse esta a missão de Jesus. Ele viera não para prodígios que impressionassem os olhos humanos, mas para aproximar Deus dos distantes e aproximar os distantes de Deus. E o grande milagre foi este. E Jesus os proibiu de contar o que acontecera, isto é, Jesus não gostaria de ser apresentado de uma maneira desfigurada do real. Não gostaria que fosse apresentado como alguém todo-poderoso, capaz de prodígios que impressionem o espírito de grandeza do homem. Ficaria famoso, mas não era isso, não era para isso que ele viera. Era para aproximar Deus dos seus, e os seus de seu Deus. E as multidões maravilhadas, sem ainda reconhecer quem é. Ele fez tudo de bom, ele fez tudo bem. Surdos ouvirem, mudos falam. Mas ainda por mais que maravilhados estivessem, não entenderam bem. Surdos ouvem, mudos falam. Mas foi para isso? Ou para criar comunhão? O evangelista segue e o leitor compreenderá se der novos passos no caminho da leitura. Isso, meu irmão, minha irmã, agora é a segunda parte do nosso programa, Leitura Orante. E é agora, propriamente, a leitura orante deste domingo, 9 de setembro. E o texto é de Marcos 7, 31 a 37, a cura de um surdo-mudo. Há pouco explicamos. Agora vamos compor nosso lugar interior, falemos assim. Vamos nos recolher. Vamos nos recolher, fechar os olhos, colocar-nos numa posição que favoreça a intimidade e o silêncio. Vamos respirar profundamente, uma vez,
uma segunda vez, ainda outra vez. Tente sentir o coração a pulsar no seu peito. É preciso silêncio e recolhimento para isso. Tente sentir o ar a passar pelas vias aéreas e encher os seus pulmões. Parece uma máquina composta, criada com muita inteligência, uma máquina viva. E tudo está em movimento. E agora sim, vamos juntos, concentrados, pedir que o Espírito Santo venha orar conosco. O próprio Senhor explicou aos discípulos mais de uma vez que ninguém chega a Deus se não for a Ele atraído pelo próprio Senhor. Então que venha o Espírito do Senhor a mover-nos em direção à palavra, ao próprio Deus. Espírito Santo de Deus, Tu és o amor do Pai e do Filho. Estiveste com os apóstolos, antes com Jesus. Estavas com eles quando queriam orar. Tu os conduzias à oração. Conduze-nos hoje, conduze-nos também a nós. Queremos falar ao Senhor, antes queremos ouvi-lo. Queremos cultivar a intimidade com Ele, para entre tantas ideias e pensamentos e possibilidades, que nossa liberdade pertença ao Senhor Jesus, de quem somos discípulos. Vem, Espírito de Deus, orar em nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos ao novo passo. Vamos ler ou reler o texto agora com a imaginação. Vamos imaginar o cenário. Há pouco ele foi lido, há pouco foi explicado. Tentemos imaginar que Jesus está em caminho. Saiu de Tiro, foi em direção ao mar da Galileia, passou por Sidônia, atravessou a Decápole. São todos nomes de cidades e regiões pelas quais ele passou. Tente imaginar aí na sua região, onde estiver, uma cidade, outra, uma região, outra, e imagine o Senhor sair de uma, pôr-se em caminho. Eles caminhavam à época. As estradas que você conhece, mas imagine o Senhor a caminhar. Sobe, desce, está em uma curva, chega a uma reta, entra em uma vila, passa uns dias, segue o caminho, outra vila, outra estrada. É como se Deus estivesse, o Filho de Deus à procura dos seus. O Filho de Deus à procura dos homens e mulheres distantes. Continuemos a imaginar, chegou a última das cidades, que eu e você imaginamos. E trazem um surdo mudo. Ele gagueja, ele não fala, ele gesticula. Eles pedem que Jesus opere um prodígio, querem um milagre. E Jesus o toma pela mão. Imagine-o Senhor a sair do grupo, vai até para um lugar retirado, lá não há pessoas, está o Senhor e o gago.
e surdo. Tente imaginar o Senhor a respirar profundamente, a olhar para ele com compaixão. Lá estão aqueles dois. E Jesus respira profundamente. Tente ouvir a palavra éfata. Tocou-lhe os ouvidos. E ele ouve. Há um rumor até o do vento que ele ouve. Ele sorri. Tente vê-lo. Mas o Senhor continua, agora está a tocar, está a levar a mão à boca, o próprio Senhor, e toca a língua daquele gago que não consegue falar. E ele agora fala. Ele sabe falar. Não era um mudo totalmente. Ele é capaz de sorrir. E se alegra. E o Senhor está a pedir que não apareça por toda parte para simplesmente falar de um milagre. Talvez o Senhor esteja a dizer àquele gago surdo, mais do que o milagre do ouvido e na língua. O grande acontecimento foi que agora ele é capaz de ouvir, é capaz de falar, é capaz de entrar em comunhão. Talvez o Senhor esteja a dizer àquele homem das relações que precisam ser retomadas, do perdão que precisa ser pronunciado ou pedido, das experiências de comunhão que precisam ser promovidas. Não se trata de falar de um milagre, mas do grande caminho que agora se abre. E estão a dizer, os que o veem, agora a se comunicar, Jesus fez tudo bem. Os surdos ouvem, os mudos falam, estão maravilhados, mas ainda não aderiram a Jesus. Estão admirados com o milagre, mas ainda não compreenderam o alcance de tudo. É preciso que agora seja promovida o compartilhamento, a comunhão, a palavra, que saibam acolher as pessoas na palavra e deixar-se acolher na comunhão pela palavra. E agora ponhamo-nos naquele contexto e vistamo-nos daquele gago, daquele surdo. E o Senhor está a tocar os meus ouvidos, porque eu recusei a ouvir a palavra de pessoas que queriam me ajudar. Está a tocar nos meus ouvidos porque eu recusei a acolher a palavra que Ele queria pronunciar a mim. O Senhor me olha e até respira profundamente, para, com o gesto, apontar, indicar o anseio que tem Ele, o anseio que cultiva Ele, a de ver-nos em comunhão com Deus e com os irmãos. É como se Ele estivesse a olhar para mim e apontar para a pessoa que eu não quero ouvir. A apontar-me para a pessoa cuja voz eu rejeito e cujas ideias eu recuso, ou cuja comunhão eu não quero. Ele cura os meus ouvidos e a minha boca, para que eu possa falar àquelas pessoas das quais me distanciei e até cultivei o distanciamento. E agora é a hora de eu olhar para o Senhor que tocou na minha língua e que tocou nos meus ouvidos e que
fez ressoar a voz: Éfata, abre-te. E Ele está a me olhar e a recordar. Quase a perguntar-me o que vou falar para aquela pessoa que eu recuso ouvir e rejeito qualquer palavra. Há aqueles que eu não amo. O que o Senhor pediria que eu fizesse? Se me faltam as forças, Ele as comunica. Ele toca nos meus ouvidos, toca na minha língua, mas está a olhar para mim. É hora de eu lhe dizer, é a hora de eu falar da minha oração, é hora de eu lhe pronunciar minha adesão de discípulo. O que quero lhe dizer, agora que eu o ouvi, que Ele me tocou, que me fez capaz, quero fazer-me capaz de partilhar a palavra e experimentar a comunhão. É a hora da minha oração.